Muitos sonharam e como sonharam, sonharam demais, sonharam dormindo, mas quando... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no dia 7 de julho, nesse fim de tarde, para conversar com um atual jogador do Esporte Clube Esperança, Semin. Nós conhecemos um pouco da história dele. Semin, nos conte onde tudo começou, como começou a paixão pelo futebol. Cara, tudo começou muito cedo, né? Eu lembro muito bem que quando eu era bem pequenininho, meu pai me incentivava, né? Porque meu pai jogou, meu tio jogou, irmão do meu pai. E meu pai me incentivava, assim, sabe? Para que eu fosse um dia um jogador, né? Mas como eu era muito pequeno ainda e você não tem noção ainda do que é o futebol, sabe? Então eu fui crescendo, meus pais se separaram e teve um tempo que eu fui morar com a minha mãe em Guarapuava e meu pai já não estava mais presente, né, no caso. Mas aquilo, o futebol ficou muito em mim ainda, sabe? E tinha uma escolinha de futebol perto de casa lá em Guarapuava, que era um campo de terra, terrão mesmo. E tinha bastante moleque, cara. Bastante piá que treinava lá e eu era mais um entre eles, né? E treinava, minha mãe não gostava muito que eu fosse. Tinha vezes até que ela trancava o portão de casa, eu pulava para ir pro treino. E ali fui me destacando ali, né? No meio da rapaziada, todo mundo muito humilde, cara. Eu nasci e fui criado numa família humilde. E teve um tempo que eu fui morar com a minha avó e meu avô em Laranjeiras do Sul, que são os pais do meu pai. E foi em Laranjeiras que eu descobri mesmo a paixão pelo futebol, sabe? Ali que eu comecei a treinar numa escolinha do Grêmio. E já era um gramado, já era um estádio bacana, assim. E eu lembro que a gente fez umas competições na região, onde eu fui campeão 2 vezes, sub-15 e sub-17. Mas no sub-15 que eu me destaquei mais, que a gente foi jogar uma competição em Porto Alegre, onde eu fiquei artilheiro da equipe na época. E a nossa equipe era cotada para não ganhar a competição, tipo um saco de pancada, sabe? E aquela escolinha do Grêmio de Laranjeiras foi muito bem na época e a gente passou de fase. A gente caiu acho que nas quartas ou oitavas, mas eu tive um destaque muito bom naquela competição e foi ali que, cara, depois de ter feito alguns gols lá, que eu descobri que era aquilo que eu queria mesmo para minha vida, né? Porque daí as pessoas vinham, me elogiavam e diziam que eu tinha um potencial e foi ali que eu comecei a me dedicar mais e mais. Eu era o primeiro a chegar nos treinos, o último a sair, ficava correndo em volta do campo. E no sub-17 foi a mesma coisa. E então apareceu a oportunidade para mim ir para Alagoas, fazer um teste no Corinthians Alagoano. E foi uma experiência magnífica na minha vida, cara. Já o primeiro teste assim num clube, né? Você já pegar um avião, coisa que era um sonho, né? Você viajar de avião, você conhecer um lugar diferente, uma cultura diferente, que é o Nordeste, é outro estado, outros estados, né? E, enfim, saí daqui de Curitiba 5 graus, tava bem frio, cheguei lá, tava 40, 3 horas da manhã. Foi bem complicado assim, sabe, para se adaptar. Eu achei que eu tava bem fisicamente, cheguei lá, os caras me atropelaram, cara. Os caras estavam voando, imagina, os caras treinando numa lua de 40 graus. Cara, foi uns 15 dias pra mim me adaptar bem, assim, sabe? Mas fui bem, cara. Deus sabe que eu fui bem lá, fiz bastante amizade. A maneira que eu saí de lá, assim, foi complicada, sabe? Porque eu fui saber 2 anos depois, assim, a real verdade, sabe? Eu lembro que uns 2 dias antes de eu ser dispensado do Corinthians Alagoano, eu tinha feito um treino já no time titular. E o Ronaldo Mendes, quem conhece futebol sabe, Ronaldo Mendes foi campeão pelo Santos Paulista, fez gol da final contra o Audax em 2016, 2015, não me lembro. E eu treinei com o Ronaldo Mendes no Corinthians Alagoano. E esse Ronaldo Mendes falou pra mim que o Corinthians Alagoano tinha achado o meio campo. No caso, estava se referindo a mim, né? E assim, já estava sendo assim, um momento muito especial na minha vida, sabe? Porque eu já estava no clube, eles já tinham pegado minha documentação para jogar a Taça São Paulo, do futebol júnior, sabe? Eu estava num momento muito especial.
E retomando o que eu falei, que 2 anos depois eu fui saber a real verdade, foi que eu estava no Coritiba e eu encontrei o Igor. O Igor era zagueiro do Corinthians Alagoano na época. E o Igor falou pra mim, ô Lucas, beleza, tal, quanto tempo? Aí ele falou, cara, por que você saiu do Corinthians Alagoano lá, cara? Eu falei, como assim? Não, porque no outro dia o treinador tava te procurando lá, falei, mas como, cara, se os caras me dispensaram? Aí eu contei pra ele quem que era o cara que tinha me dispensado. Ele, não, cara, esse cara que te dispensou aí não é nem nada do clube. Ele era um empresário de um jogador. E ele pagou minha passagem pra mim ir embora. E eu não sabia, pois eu tinha 17 anos, primeiro clube, era leigo ainda, juvenil, como se pode dizer assim. E eu vim embora. Essa passagem estava comprada. Aí eu fiquei sabendo que era um empresário de jogador. Ele mesmo pagou a passagem para colocar um jogador dele no meu lugar. E eu vim embora. Aí um tempo depois eu tentei entrar em contato com o Corinthians Alagoano, mas não deu certo. Não, eles nem responderam. Ficou como eu tivesse abandonado, né? No caso do clube. Então é essa a história. Aí um tempo depois eu fui para São Paulo, fiz alguns testes, não deu certo. E voltei para Laranjeiras, aí eu jogava amador, né? Aí eu voltei para Guarapuava com a minha mãe, comecei a treinar no Batel, é um clube lá da cidade de Guarapuava, que joga a segunda divisão hoje, do Paranaense. Eu só treinava, jogava alguns amistosos e foi jogando lá que apareceu a oportunidade para mim ir para o Campo Mourão. No Campo Mourão é uma história bem bacana, assim, porque um dia antes de eu receber o convite para fazer o teste no Campo Mourão, eu tinha acabado de fichar numa empresa lá de madeira, em Guarapuava. Eu ia começar a trabalhar, no caso. E quando apareceu esse teste, assim, já brilha aquela vontade, né, aquele sonho, né, de se tornar um jogador de novo. E então, liguei pro meu pai. Meu pai sempre me apoiou, né, no futebol. Aí ele falou, vai, cara, vai lá, mete o pé, vai lá. Liguei pra minha mãe, falei com a mãe. A mãe, cê é louco, cara. Você vai deixar o emprego certo pra ir num lugar que você nem sabe o que vai acontecer, uma coisa incerta. Resumindo, eu fui sim. Eu lembro que tava bem frio. No outro dia eu fui lá pedir a conta do serviço, que não tinha nem trabalhado nenhum dia. E eu peguei o ônibus e fui pro Campo Mourão. Deu 3 dias de treino, os caras falaram pra mim, pode ir embora. Eu não, pode ir embora, pegar tuas coisas, você vai voltar, você vai assinar o contrato profissional. Meu Deus, foi assim a melhor sensação da minha vida, assim, sabe, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Primeira coisa, peguei meu celular e liguei pro pai. O pai chorou, cara, meu pai. Já tinha até uma aposta na época, se eu fosse profissional ele ia colocar brinco, até hoje ele não cumpriu essa aposta. E fiquei lá um tempo, cara, sempre titular do Campo Mourão, cheguei já sendo titular, acabei sendo titular e foi uma experiência muito bacana, assim, tenho amigos até hoje lá. E a gente que desclassificou na competição por ter um jogador regular, senão a gente tinha subido para a segunda divisão do Paranaense. Mas foi uma experiência muito bacana, assim, no Campo Mourão. Então, Campo Mourão foi o seu primeiro clube a jogar no futebol profissional? Profissional, sim. Teve mais alguns clubes? Como é que foi sua passagem no futebol profissional? Nos conte um pouquinho sobre. Profissional, antes de eu assinar com o Campo Mourão, eu tinha passado pelo Batel, né? Mas eu não assinei. Era uma equipe profissional, né? Mas não era assim o que eu queria, porque eu via algumas coisas naquela equipe que não davam certo, assim, pra mim, né, no caso. Então, depois do Batel que eu fui pro Campo Mourão, né. Aí, profissional mesmo, daí foi só no Campo Mourão mesmo, aqui no Brasil, né. Aí eu tive minha passagem pelo México, né. Nos fala um pouquinho sobre a sua passagem pelo futebol mexicano, como é que foi, como tudo aconteceu, o porquê você voltou. Então, a passagem pelo futebol mexicano foi assim, bem, pode dizer, rápida para mim ir, no caso. Eu tava na época em Porto Barreiro,
é uma cidade vizinha de Laranjeiras. Eu estava jogando lá, eu fui morar para Porto Barreiro para jogar lá, né? Alguns campeonatos amadores, assim, né? E foi lá que o Sandro, ele foi treinador naquela época de Sub-15, lá em Porto Alegre, né? E ele me lembrou de mim e mandou uma mensagem, ó, tem uma oportunidade para nós ir pro México, eu vou montar uma equipe aqui no Brasil e a gente vai disputar alguns jogos lá no México. E a intenção é deixar jogador lá, né? Se alguma equipe lá se interessar, a intenção é ficar lá. E eu falei, tá, mas dinheiro? Como é que eu... Ele, então, você vai ter que pagar a tua passagem. Você vai ter que se virar com a tua passagem. Mas lá, estadia, você vai ter comida e moradia, no caso, né? Durante 15 dias. Cara, minha mãe foi que me ajudou. Você vê, né? Minha mãe, assim, nunca gostou que eu jogasse bola, mas ela me ajudou, cara. E muito. E ela me ajudou para ir pro México. E meus amigos também, lá na época, Laranjeiras, me ajudaram também, né? E comprei a passagem, eu já tinha o passaporte, né? E comprei a passagem para ir para lá. Eu embarquei ali em Foz, daí a gente foi para São Paulo e São Paulo pro México, Cidade do México. E a gente chegou lá, a gente fez alguns amistosos, a gente fez amistosos contra o Pumas, algumas universidades lá do México que disputa competições lá. E eu e alguns atletas tivemos um desempenho melhor que alguns outros atletas, né? A ponto de algumas equipes terem interesse em alguns jogadores lá. Inclusive eu estava no meio desses interessados, né? E então apareceu o Clube Atlas, né? Ele é uma equipe inferior do Atlas Guadalajara, que joga a primeira divisão, mas é uma equipe que joga competições lá e que sempre conquistou títulos lá. E quando a gente chegou lá, o Atlas na época não estava conquistando muitos títulos. Então a gente chegou lá e foi bem recebido, graças a Deus. Eles nos deram moradia, nos deram a casa e foi uma experiência assim magnífica, foi uma experiência assim incrível. E a volta foi assim, um dia meu pai me ligou, falou, cara, já faz um tempo que você tá aí, você tem que vir ver nós, né, tal. Aí eu falei, não pai, eu vou ver com os homens aqui, vou ver o que eles falam. Aí eles falaram assim, não, você pode ir, só que em 3 meses tem que voltar. Nós te damos 3 meses pra você ir, né? Aí nisso eu acertei com um clube aqui pra jogar o Campeonato Paranaense Futsal, né? Que era a fase Romancini na época. E eu acertei lá do México mesmo. Eu já ia chegar, ia estar jogando, né? Pra mim ia ser ótimo, porque daí eu ia voltar bem pra lá. Ia continuar jogando e tal. E quando eu cheguei, já assinei com a fase Romancini. E já comecei a jogar, né? E nisso, meu avô faleceu, cara. Meu avô faleceu. Meu avô foi um cara assim que me incentivou muito, muito mesmo no futebol. Aquela vez que eu fui pro Corinthians Alagoano, num dia antes de ir para fazer o teste, tava muita chuva, cara. E ele pegou o carro e eu correndo na beira da estrada e ele com o carro atrás de mim, sabe? Tipo, me acompanhando, sabe? Me incentivando. Meu avô foi um cara fenomenal na minha carreira, assim. Então meu avô faleceu, cara. Foi assim um baque muito, muito pesado pra mim, sabe? Porque, cara, convivi com ele, cara. Tipo, era meu segundo pai, né? E assim, me fez pensar em desistir, assim, de ir pra lá, voltar pro México, mas não. Minha cabeça eu tava bem, assim, eu queria voltar pro México, né? Então foi quando a minha esposa engravidou. Ali, assim, meu sonho sempre foi ser pai, né? E quando a minha esposa engravidou, foi, assim, uma coisa, assim, tipo, um choque da realidade, assim. Tá, agora não é só mais eu, né? Agora tem mais um. No caso, 3, né? E então, eu desisti de voltar pro México, sabe? Meus amigos lá ficaram muito tristes de eu não voltar. E, enfim, preferi a minha família, né? Porque o que eu ganhava lá não dava para sustentar a minha família. E isso é fato. Então eu preferi ficar,
né, abandonei a carreira de futebol profissional. Foi ali que eu abandonei a carreira de futebol profissional, né? E a partir daí eu só joguei amador. Fui para Santa Isabel, onde fui muito bem recebido, onde eu morei, onde assim, sem palavras, cara, o povo de Santa Isabel me acolheu assim, de uma maneira muito especial, sabe? E aonde assim eu tive meu primeiro emprego, assim, que eu me profissionalizei na área de solda, né, de pré-moldado, uma coisa assim que eu jamais pensei que eu ia fazer e aprendi a fazer. O pessoal lá teve paciência e me ensinou. E foi ali que, voltando pro Brasil, onde minha esposa engravidou, foi que eu abandonei o futebol profissional. Teve algum momento na sua carreira profissional ou na sua carreira amadora que você se entristeceu assim a tal ponto de pensar em desistir, abandonar o futebol, voltar ao que você fazia antes? Ah, cara, assim, o futebol, cara, pra quem joga mesmo sabe que é bem ingrato, sabe? Às vezes você tá bem e a pessoa não olha, não vê, finge que não vê. Meu tio me contou uma história uma vez que ele fez um teste lá em Curitiba, no Atlético lá, e ele fazendo 3 gols no jogo, e quando ele olhou pro treinador, o treinador tava de costas pro campo, tipo, não tá nem aí. E o futebol é isso, cara, tem muita gente assim que não tá nem aí, sabe? E em vários momentos da minha carreira eu pensei em desistir, e foi quando eu desisti mesmo, né, porque, cara, chega um ponto assim que você não pensa mais em você. Você tem um filho, você tem uma esposa, eles precisam se alimentar, eles precisam ter o que vestir, então eles dependem de mim, e foi assim que eu parei. E Lucas, todos nós sabemos que existem momentos engraçados na vida de jogador em que ele passa aquele mico no campo, no meio dos amigos, né? E nós temos certeza que com o Semin não foi diferente, né? Conta um mico aí, uma vergonha que você passou, algum momento engraçado na sua carreira, tanto profissional quanto amadora, de jogador. Cara, assim, comigo, eu não lembro, assim, comigo, né? Algum amigo meu deve saber alguma coisa minha, né? Mas assim, não lembro mesmo. Mas eu vou contar uma do treinador, lá no México, cara. Engraçado pra caramba, velho. Quem viu aquilo, presenciou. Às vezes eu tô trabalhando, eu lembro, eu dou risada, cara. Foi assim, show. Nós estava dormindo no alojamento e o quarto do treinador era próximo ao nosso, né? Era um sobrado, assim, né? E nós dormindo, de repente, cara, escutamos um barulhão, assim, um barulhão mais pesado, sabe? O negócio tava quebrando, sabe? Aí todo mundo saiu na porta do quarto pra ver o treinador, cara. Tropicou na ponta da escada e desceu rolando a escada. Aí, ele tinha um cabelinho assim, o Davi Lima, meu parceiro, cara. Me ajudou pra caramba no México. Ele tinha um cabelinho assim, tipo Chanelzinho assim. Aí os caras chamavam de Zacarias, eu chamava também, né? Zacarias, só que ele não gostava, sabe? Nós falava escondido, né? Aí, aquele dia, cara, todo mundo, caraca, mano. Daí tinha uns paulistas pro meio, né? Uns companheiros meus lá. Caraca, mano, o Zacarias tomou um rodo da escada e aquele... E o cara, daí ele levantou assim, sério, sabe? Cabelinho assim e tal. Aí todo mundo rachando o bico, cara. Rachando o bico mesmo, cara. E ali foi certeza, cara, um momento assim muito engraçado, porque até hoje, cara, eu dou risada, a gente conversa com meus amigos no WhatsApp, a gente lembra, né, dessa cena, porque assim, ele era um cara muito sério, né, pra nós, ele não mostrava assim, tipo, nunca foi de brincar com nós, e daí fazer uma daquela, né, velho, descer rolando, ele se machucou, pô, mas foi engraçado pra caramba. Semin, já estamos chegando ao final da entrevista. Nos conte um pouquinho quem é Semin hoje, o que Semin faz, onde ele está hoje. Cara, o Semin hoje é um cara assim que se dedica muito ao trabalho e à família, né? Principalmente à família. Quem me conhece aqui sabe, né? Que eu sou um cara muito família, que muitas vezes de eu brigar com a minha esposa era por causa do futebol, né? Porque às vezes quando ela estava grávida, quando o neném era recém-nascido, eu saía bastante para jogar, para treinar, mas hoje não. Hoje eu penso muito bem antes de sair de casa, porque tem um bacurizinho lá que é meu xodó, cara, que eu prefiro às vezes estar em casa do que sair. Muito mais estar em casa do que sair.
E o Semin hoje está em Nova Esperança Sudoeste, cara. Bem pertinho de Santa Isabel, onde eu morei. E eu fui muito bem recebido também, até melhor que Santa Isabel. Eu posso dizer assim, porque eu senti algo diferente aqui, sabe, cara? Pelo simples fato, assim, de eu chegar e já estar indo na igreja. Coisa assim que eu sempre gostei de frequentar. Pessoas, assim, boas que só querem ajudar, sabe, cara? Não querem nada em troca. É muito gratificante, sabe, isso. Então, eu tô muito bem aqui, nossa família tá muito bem aqui. E a gente não pensa em sair daqui tão cedo, porque é um lugar que você é bem acolhido, né? Que as pessoas te dão emprego, te dão confiança. E isso é gratificante, cara. Além de jogar futebol, né? Que muita gente fala, você veio aqui pra jogar futebol. Não, cara. Eu falo a real mesmo, a verdade, sabe? Eu não vim aqui pra só jogar bola. Eu vim aqui pra trabalhar, cara, porque eu tava passando um momento difícil, né? Eu trabalhava com o meu irmão no lavacar lá em Guarapuava, no lavacar dele. Não que era ruim, mas é que não era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Eu queria, assim, eu quero ser um profissional em alguma área um dia, né? Então aqui eu acredito que eu vou conseguir. E aqui tá dando certo, tá dando muito certo. É uma cidade assim que minha esposa também já tá trabalhando, meu filho mais além vai pra creche, então só alegria, cara. A gente tá muito feliz aqui. Então tá, pessoal, muito obrigado por vocês terem tirado esse tempinho para assistir essa entrevista. Deus abençoe a cada um e até a próxima. A oportunidade que Deus deu de sonhar e viver, projetos e sonhos que Ele mesmo escreveu pra você. Tirar do papel e coloque em ação. Se falaram que é impossível, mentiram, mas te enganaram. Se falaram que é mamão, é pancada. E não acontece da noite pro dia. Não gosto de arma nem de violência, mas...